E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho profundo? Dessa vez, vamos explorar um tema que, para mim, é fascinante: estatística bayesiana. Nossa, que legal! Eu adoro estatística bayesiana, ela muda completamente a forma como a gente lida com a incerteza, sabe? Eu estava lendo sobre isso e me pareceu bem diferente da estatística tradicional. Tipo, em vez de procurar uma resposta exata, Esse tipo não é sobre achar Não é- resposta. A gente trabalha com probabilidades e vai atualizando nossas crenças conforme as novas informações aparecem. faz sentido. Como se a gente fosse montando um quebra-cabeça com as peças que vamos encontrando pelo caminho. Perfeito. Imagina um médico diagnosticando um paciente. Ele começa com uma hipótese, né? Uhum. Mas aí, conforme ele faz exames, obtém resultados, vai ajustando o diagnóstico para considerar as novas evidências. Ah, entendi. Estatística bayesiana em ação na medicina. É isso aí? E essa ideia de usar novas informações para ajustar o que a gente acredita não fica só na medicina, né? Claro que não. Tem outros exemplos? Vários. Carros autônomos, por exemplo. Eles usam modelos bayesianos para aprender com o ambiente, sabe? Sei. E se adaptar a situações que ninguém esperava, tipo um pedestre atravessando a rua de repente. Nossa, que interessante. Então a estatística bayesiana está meio que por trás da inteligência desses carros, né? Uhum. Permitindo que a máquina tome decisões em tempo real. Exato. Mas e na prática, como essa estatística bayesiana funciona? No material que a gente recebeu, tem um termo que me deixou meio perdido: probabilidade a priori. O que seria isso? A probabilidade a priori é o que a gente já sabe ou acredita sobre algo antes de ver qualquer dado novo. É tipo o nosso ponto de partida, sabe? Tipo, nossa intuição inicial. Isso. No caso do médico, por exemplo, essa probabilidade a priori seria baseada na experiência dele com casos parecidos, Aham, em artigos médicos que ele leu na idade do paciente, no estilo de vida. entendi. E aí com os dados novos, tipo exames de sangue, tomografias, a resposta do paciente ao tratamento. Aí sim, ele vai atualizando essa crença inicial, formando a probabilidade a posteriori. Seria, tipo, uma versão mais refinada da primeira, né? É isso aí. A gente começa com uma ideia e vai ajustando ela com as informações que recebe. Um ciclo constante de aprendizado, né? É um ciclo de aprendizado. E a estatística bayesiana dá um jeito, tipo uma estrutura, para integrar todas essas informações. Legal. E no meio disso tudo, tem outro termo que aparece no material: verossimilhança. Qual o papel dela nesse processo? A verossimilhança, ela descreve o quão bem os dados que a gente observa se encaixam com uma determinada hipótese. Hum. Digamos que o médico está considerando 2 diagnósticos possíveis para o paciente. Certo. A verossimilhança ia dizer qual a probabilidade de os sintomas do paciente acontecerem em cada um desses diagnósticos. Então, se um diagnóstico tem muito mais chance de causar os sintomas que o paciente está mostrando do que o outro, Isso. isso reforçaria a crença do médico nesse diagnóstico específico, né? Exato. A estatística bayesiana combina o que a gente acreditava inicialmente, a probabilidade a priori. Com bem os dados apoiam essa crença, que é a verossimilhança, Certo. para gerar a probabilidade a posteriori, que é o nosso entendimento atualizado. Nossa, parece bem complexo lidar com essa matemática toda, né? Probabilidades, cálculos. Pode ser complexo? Ainda mais quando a gente pensa em problemas da vida real com várias variáveis e incertezas. Mas a gente tem ferramentas computacionais hoje em dia que ajudam bastante a lidar com essa complexidade. Ah, que bom. Tipo a simulação de Monte Carlo, a cadeia de Markov. Oh, que nomes complicados. Elas ajudam a estimar as probabilidades e atualizar nossas crenças mesmo em situações bem complicadas. Então, mesmo que a matemática por trás seja, assim, complexa, Sim, os princípios básicos da estatística bayesiana são bem intuitivos, né? isso. A gente está sempre atualizando nossas crenças com as novas informações. Ah, E o pensamento bayesiano dá, tipo, um método, um jeito formal de fazer isso. exatamente. E não é só para cientistas, né? Não, Qualquer pessoa pode usar o pensamento bayesiano no dia a dia. com certeza. Agora, vou falar uma coisa. Como a estatística bayesiana está sendo usada para resolver problemas reais? No material tem uns exemplos, mas queria saber mais detalhes. E claro, uma área que ela está bombando é a medicina personalizada. Ah, legal. Os médicos usam modelos bayesianos para desenvolver planos de tratamento específicos para cada paciente, sabe? Ah, Mais eficazes e com menos efeitos colaterais. incrível. Em vez de usar um tratamento geral que pode não funcionar para todo mundo, a estatística bayesiana permite uma abordagem muito mais personalizada e precisa. Sim. E que mais tem outros exemplos? Outro campo que se beneficia muito é a modelagem ambiental. Interessante. Os modelos bayesianos ajudam a entender sistemas complexos, como as mudanças climáticas, a poluição, e prever como eles podem reagir a diferentes ações. Nossa, que importante. Com isso, quem toma decisões, tipo, sobre políticas públicas,
pode agir de forma mais consciente para proteger o planeta. Faz todo sentido. Em outras áreas, tipo, será que a estatística bayesiana pode ajudar em previsões financeiras ou gerenciamento de riscos? Com certeza. Sério? Os modelos bayesianos são usados em finanças para prever as tendências do mercado, avaliar os riscos de investimento Aham. e até para montar as melhores carteiras de investimentos. Nossa, que legal. Então a estatística bayesiana está presente em várias áreas, né? Diversas. Da medicina ao meio ambiente, finanças, ajudando a gente a tomar decisões mais inteligentes nesse mundo cheio de incerteza. Exatamente. E essa é a beleza da estatística bayesiana, essa capacidade de se adaptar a diferentes situações e nos dar insights para lidar com os desafios da vida real. E aí, prontos para continuar a nossa imersão na estatística bayesiana? Antes de voltar para falar das aplicações, acho que vale a pena a gente dar uma olhada na história dessa abordagem. Boa ideia. Saber de onde as coisas vieram ajuda a entender melhor. Mas informa uma coisa, a estatística bayesiana é algo recente. Na verdade, não. As raízes dela remontam ao século XVIII, com um cara chamado Thomas Bayes. Pois é, ele era um matemático e também ministro presbiteriano lá na Inglaterra. Que combinação inusitada. Um matemático religioso, que interessante. E o que ele fez? Ele desenvolveu um teorema que acabou dando base para tudo que a gente chama hoje de estatística bayesiana. Teorema de Bayes. Esse não me lembra alguma coisa. A gente não falou dele quando estava discutindo como a estatística bayesiana combina as probabilidades. Exatamente. O teorema de Bayes é o coração da parada toda. É ele que dá a fórmula para calcular a probabilidade de uma hipótese ser verdadeira. Aham. Considerando os dados que a gente observa e também as nossas crenças anteriores. Isso aí. Mas, mesmo o teorema tendo sido criado lá no século XVIII, parece que as aplicações dele só decolaram de verdade nas últimas décadas, né? Verdade. Por que será? Por muito tempo, a estatística bayesiana ficou meio na sombra da estatística frequentista, que era a abordagem mais tradicional. Entendi. E o que mudou? A computação. Com o aumento da capacidade de processamento dos computadores, a gente conseguiu finalmente usar o teorema de Bayes para valer. Faz sentido. Para lidar com modelos complexos e grandes conjuntos de dados, a gente precisa de bastante poder computacional. Exatamente. E aí a estatística bayesiana começou a se destacar em áreas como inteligência artificial e aprendizado de máquina. Que legal! A gente já tinha falado um pouco sobre previsões financeiras. Me conta mais como a estatística bayesiana está sendo usada nessa área. Uma aplicação clássica é na otimização de carteiras de investimento. Como assim? Ajuda os investidores a decidirem como distribuir dinheiro entre diferentes tipos de investimento. Para ter o maior retorno possível com o menor risco, né? É isso aí? Mas como a estatística bayesiana entra nesse processo? Os métodos tradicionais geralmente se baseiam só no desempenho passado dos investimentos. Mas a gente sabe que o passado nem sempre é garantia de futuro, né? É verdade. Os modelos bayesianos conseguem incorporar outras informações além dos dados históricos. Tipo? Opiniões de especialistas, previsões da economia e até as preferências do próprio investidor. Então, em vez de olhar só para o retrovisor, a estatística bayesiana ajuda a gente a ter uma visão mais completa do cenário, né? Exatamente. E isso permite uma carteira mais personalizada, que se ajusta ao perfil de cada investidor. Que legal. E além da gestão de carteiras, tem outras aplicações em finanças. Várias. Negociação algorítmica, avaliação de riscos, detecção de fraudes. A estatística bayesiana está dando o que falar no mundo das finanças. Nossa, que interessante. E em outras áreas? Que tal a gente falar de saúde? Uma das áreas mais promissoras é a medicina personalizada. Lembro que você tinha comentado sobre isso. Me explica melhor como funciona. A ideia é usar modelos bayesianos para criar tratamentos específicos para cada paciente, sabe? Sei. Considerando o DNE, o histórico médico, o estilo de vida. Tipo, um tratamento sob medida. Isso. Imagina um paciente com câncer, por exemplo. Uhum. Com a modelagem bayesiana, o médico pode analisar o perfil genético do paciente e ver qual medicamento tem mais chance de funcionar para ele. E diminuir o risco de efeitos colaterais, né? Nossa, que incrível. Essa medicina personalizada parece coisa de filme, mas já é realidade, né? Já é realidade. E não só para câncer. A estatística bayesiana está sendo usada para personalizar o tratamento de várias doenças, desde diabetes até doenças mentais. Caramba, que avanço. A estatística bayesiana está revolucionando a saúde, né? Permitindo tratamentos muito mais precisos e eficazes. Sem dúvida. Mas é importante lembrar que ela não é uma solução mágica. Ah, é? Tem alguma limitação? Uma delas é que a gente precisa definir as probabilidades a priori, e às vezes essa escolha pode ser um pouco subjetiva. Entendi. Se a gente começar com uma informação errada, todo o resto vai ficar comprometido. É isso aí. Por isso é importante escolher as probabilidades a priori com muito cuidado.
usando as melhores evidências disponíveis. Então, usar a estatística bayesiana exige bastante responsabilidade, né? Não é só aplicar uma fórmula, precisa ter cuidado na interpretação dos resultados. Com certeza. E outra limitação é que a análise bayesiana pode exigir muito poder computacional, principalmente para modelos complexos. Então, apesar da teoria ser elegante, na prática ainda existem desafios a serem superados. Sim, mas os avanços na computação estão tornando a análise bayesiana cada vez mais acessível. E bom. Acredito que veremos cada vez mais aplicações da estatística bayesiana nos próximos anos. Parece que esse campo está em constante evolução, né? Com certeza. E com a quantidade de dados que a gente gera hoje em dia, a estatística bayesiana tem tudo para se tornar ainda mais importante. Concordo. Bom, a gente já viu bastante coisa até agora sobre a estatística bayesiana, É verdade. desde a história até as aplicações em diversas áreas. E ainda tem mais. Na próxima parte, vamos explorar as implicações filosóficas do pensamento bayesiano. Opa, isso parece interessante. Quero saber como essa forma de pensar pode mudar a nossa visão de mundo. Aguarde e confira. E aí, pessoal, de volta para a última parte da nossa imersão na estatística bayesiana. Vimos bastante coisa até agora, a história, as aplicações, mas agora eu quero ir além, entender o panorama geral, sabe? Quais são as implicações mais amplas dessa forma de pensar? Boa pergunta. Acho que isso nos leva para além dos aspectos técnicos da estatística e entra em questões mais filosóficas de como a gente entende o próprio conhecimento. Uma das implicações mais profundas é que o pensamento bayesiano nos encoraja a abraçar a incerteza. A gente geralmente é ensinado a buscar certezas, né? A encontrar a resposta certa. A gente quer ter certeza. Mas estatística bayesiana meio que nos coloca num lugar onde a gente aceita que o conhecimento é algo em constante evolução. Exato. A gente nunca tem todas as informações e nossa compreensão do mundo está sempre sujeita a mudanças conforme a gente descobre coisas novas. É meio que ter humildade de reconhecer que a gente não sabe tudo, né? Isso! E na verdade isso é libertador. Libertador. Como assim? Porque tira a pressão da gente ter que estar sempre certo. A gente pode mudar de ideia, adaptar nossas crenças conforme a gente aprende mais. Entendi. Não é sobre ser indeciso, é sobre ser aberto a novas informações. Exatamente. É ser intelectualmente honesto e reconhecer que nosso conhecimento é limitado e pode ser aprimorado. E como isso se aplica na prática? Como a gente usa essa perspectiva bayesiana para tomar decisões ou resolver problemas? Bom, para começar, a gente pensa em termos de probabilidades. Probabilidades. Em vez de se perguntar, isso é verdade ou falso? A gente se pergunta qual probabilidade de ser verdade, considerando que eu sei agora. Ah, entendi. É uma forma mais sutil de pensar, né? É mais flexível. A gente abre espaço para nuances, para diferentes graus de certeza. Isso é muito útil no mundo real, né? Porque, na maioria das situações, não é preto no branco, tem muito cinza no meio. Com certeza. E esse pensamento probabilístico é ainda mais importante quando a gente está lidando com muita informação, como acontece hoje em dia. É verdade. Com tanta notícia, tanta opinião diferente, como saber em quem e no que acreditar. O pensamento bayesiano ajuda a gente a filtrar essa informação toda. Uhum. A gente considera a fonte da informação, as evidências, nossas próprias crenças e formamos uma opinião com base nisso. Então a gente não aceita nada cegamente. A gente pensa criticamente, avalia as evidências e está pronto para mudar de ideia se for necessário. Exatamente. E esse é o aprendizado contínuo, que é outra característica importante do pensamento bayesiano. Aprendizado contínuo. A gente está sempre atualizando nossas crenças conforme a gente coleta mais dados. É um processo que nunca termina. Então não se trata de chegar a uma resposta final, mas de estar sempre aberto a aprender mais. Isso aí. É como se a gente estivesse numa jornada de descoberta, sabe? E a cada nova informação, a gente ajusta o nosso mapa. Nossa, que legal essa analogia. E nessa jornada, a gente não só adquire mais conhecimento, como também aprende a aprender melhor. Com certeza. A gente desenvolve as habilidades para interpretar o mundo, para dar sentido às coisas. Gostei muito disso. Cultivar a curiosidade, a abertura a novas ideias, isso é importante para qualquer pessoa, em qualquer área. Concordo. E essa é a beleza da estatística bayesiana. Não é só uma ferramenta, é uma forma de pensar que pode ser aplicada em vários aspectos da vida. Falando em futuro, para onde você acha que a estatística bayesiana está caminhando? Acho que a gente ainda está no começo. Com o avanço da computação e o desenvolvimento de novos algoritmos, vamos conseguir usar a estatística bayesiana para resolver problemas cada vez mais complexos. É como se a gente tivesse uma ferramenta poderosa que está ficando cada vez melhor. E uma área que eu vejo muito potencial é a inteligência artificial. A gente já tinha falado um pouco sobre isso. A inteligência artificial precisa lidar com incerteza e tomar decisões em situações complexas. E é aí que a estatística bayesiana entra, né? Exato. Ela ajuda a construir sistemas de IA mais inteligentes e adaptáveis. É demais.
E além da IA, quais outras áreas podem se beneficiar da estatística bayesiana no futuro? Ah, diversas. Modelagem climática, pesquisa em ciências sociais, tomada de decisões em empresas. Nossa, as possibilidades são infinitas. Parece que a gente está só começando a explorar o potencial da estatística bayesiana. É verdade. E é uma jornada que a gente faz junto. Cada vez que a gente atualiza nossas crenças, que a gente questiona o que a gente acha que sabe, a gente contribui para uma compreensão melhor do mundo. Inspirador! Pessoal, essa foi a nossa imersão na estatística bayesiana. Espero que vocês tenham gostado. Espero que sim. A gente viu que é uma forma de pensar poderosa e versátil, É verdade. que pode mudar a forma como a gente entende o mundo e como a gente vive nele. E lembrem-se, a jornada não termina aqui. É isso aí. Continuem curiosos, questionando, aprendendo. Quem sabe que descobertas incríveis vocês farão. Obrigado por se juntarem a nós. Até a próxima.